E aí, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa semana do reparo. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aqui aos análises do circuito de Charger. Lembrando que nos vídeos anteriores nós já fizemos análise aqui de como surge a tensão da bateria, que no nosso caso aqui é VCHG, e também vimos como surge a tensão do carregador nessa placa. Já analisamos aqui o circuito de proteção que existe logo aqui na entrada, na parte do carregador. Para ser mais específico, aqui na página 24, nós já compreendemos esse circuito e como ele funciona. Já vimos como essas tensões aqui surgem. E agora é hora da gente começar verdadeiramente a análise desse esqueminha aqui. Então aqui nós temos o circuito de Charger. Para quem não está familiarizado, para quem está aterrissando nessa área agora, o circuito do Charger é um circuito responsável por fazer a carga da bateria. Então aqui no nosso notebook nós temos um carregador e temos também uma bateria. E sempre que essa bateria ela descarrega, o circuito de Charger é o responsável por gerenciar a carga da bateria. Vai iniciar a carga até que a bateria esteja completamente carregada. E depois que a bateria está totalmente carregada, o Charger se encarrega de cessar essa carga. Então, já começando aqui a nossa análise, lembrando, gente, que não tem como a gente falar todos esses descritivos aqui. Então, como nós podemos ver aqui, nós temos um CI com 16 pinos. Então, nós vamos focar aqui nos pinos principais, para quem tiver mais interessado aí em realmente ver o funcionamento não somente deste, mas de outros circuitos de charge mais a fundo. Nós também temos aí um treinamento que vai te passar todas essas informações do início ao fim. Então, só para a gente começar aqui, esse aqui é o nosso CI de Charger, esse aqui é o OZ8602. Aqui nós temos o transistor, que é esse transistor aqui que recebe o chaveamento do OZ8602, induz aqui uma tensão na L4, que é uma bobina, e nós teremos aqui a tensão de carga da bateria. Observem que ele tem ligação com esse outro layer aqui, né? Então, temos aqui exatamente a mesma tensão. Então, vamos compreender como esse circuitinho aqui funciona. Esse circuitinho aqui, primeiramente, ele precisa ser alimentado. Então, a alimentação dele vem aqui por meio do pino 16 e do pino 15. Essa alimentação chega aqui, seria o DC-in e o DC-in-B. Eles passam aqui pelo resistor R202 e R203 e chegam aqui nos pinos 15 e 16. Esses resistores aqui, gente, eles abrem com muita facilidade. Então, quem já tem aí experiência e já pegou essas plaquinhas da Schuttler para analisar, já deve ter se deparado com esse tipo de defeitozinho aqui, bem simples, que é esses resistores aqui abrir, tanto o R202 como também o R203. Existe também um tipo de defeito aqui muito comum nesse tipo de CI, é que aqui de um lado você tem os 19 volts que está vindo lá do carregador, só que quando você mede aqui no pino 15 e no pino 16, você encontra em torno de 5 volts, 9 volts, mas não tem nada aquecendo. Isso nada mais é do que uma fuga interna no próprio OZ8602. Ele não chega a aquecer, eu já peguei vários assim, ele não aquece, mas ele causa aqui uma queda de tensão nos pinos 15 e 16. E aqui, nestes casos, nós temos que trocar o OZ8602. Para quem já trabalha com reparo de placas, esse CI aqui ele é muito conhecido. Depois que ele está alimentado, ele libera aqui a tensão no pino 8, que seria o VREF. Aqui ele chama apenas de REF, que seria uma tensão de referência. A tensão de entrada aqui que está chegando nos pinos 15 e 16. E logo em seguida, ele tem que liberar aqui também para a gente, no pino 12, um sinal chamado de ADAPIN. Esse ADAPIN é o mesmo ACIN. O que seria esse ACIN? ACIN e ADAPIN são uma indicação que o CI de Charger ou qualquer outro CI, porque nem sempre a gente faz uso do CI de Charger,
mas é uma informação que vai chegar lá no Super I/O, que é quem gerencia essa placa aqui, vai chegar lá no Super I/O e vai dizer para o Super I/O que nós temos um carregador conectado. Por que isso? Porque como a gente viu, essa placa ela tanto pode ser startada utilizando um carregador, como ela pode ser startada utilizando a bateria ou usando os dois ao mesmo tempo. Só que sempre que a placa tem o carregador, vamos colocar aqui 19 volts, vamos dizer que a bateria é 12 volts, tá? Então sempre que eu tiver essas duas tensões, a placa sempre vai utilizar essa tensão aqui, sempre vai utilizar o carregador. Então é por meio desse camaradinho aqui, que parte aqui do pino 12, que a placa fica sabendo que o carregador está conectado. Um defeito muito comum também, não somente no OZ8602, como em vários outros 6 de charge, é o que? Você não ter o sinal de ADAPIN ou ACIN, não importa o nome, o que importa para a gente é a função dele. Então, se nós não tivermos esse camaradinho aqui, embora nós tenhamos os 19 volts, embora nós tenhamos 3,3, 5 volts, tensão na BIOS, tudo isso que a gente vai analisar ainda, seja mesmo que a gente tenha tudo isso, mas se nós não tivermos o ACIN ou ADAPIN, a placa não starta com o carregador. Então, a placa não vai startar. Por quê? Porque o Super I/O entende que o carregador não foi conectado. Porque quem determina para o Super I/O se o carregador foi conectado ou não é o ACIN ou ADAPIN. Então, até aqui tudo bem. Depois que ele estiver alimentado, devidamente alimentado, ele vai liberar aqui no pino 10 um chaveamento aqui para o gate do Q31. O gate do Q31, por sua vez, ele recebe a tensão vinda de 19 volts lá do circuito de entrada. E por meio da modulação PWM aqui no gate, ele vai fornecer aqui, né, ele vai induzir uma tensão na L4, que por sua vez nós teremos a tensão de saída da carga da bateria. Aqui nós temos, logo aqui do lado, nós temos aqui algumas informações, alguns parâmetros que vocês podem analisar aí pelo próprio esquema elétrico. Aqui nós temos uma indicação de qual é a corrente de trabalho do carregador. Como vocês podem ver aqui, ele sai aqui do pino 3, que ele chama de E-out, né, que seria a saída de corrente. E nós temos aqui também um pino muito importante, que é o pino de células, que seria o pino 2. Esse pino aqui, ele informa para o Super I/O, ou o Super I/O informa para cá, para o CI de charge, quantas células tem essa bateria. Por que que eu falei ele informa para o Super I/O ou o Super I/O informa para ele? Porque aqui, logo abaixo, vocês viram que nós temos o data e o clock. Então, por meio desses pinos de data e clock, é que a bateria se comunica com o circuito dessa placa. Esse data e clock aqui, ele tanto pode chegar aqui no CI de charger, que não é o nosso caso aqui, como ele pode chegar no Super I/O, que é o nosso caso. Então aqui a bateria se comunica diretamente com o Super I/O. O Super I/O recebe essas informações, decodifica as informações e vai mandar para cá, para o pino 2, uma informação para dizer para o OZ8602 quantas células tem essa bateria. E aqui, gente, nós teremos ainda, lembrando que mais uma vez estamos analisando de forma resumida, temos aqui ainda o pino 13. O pino 13, por sua vez, ele está ligado aqui ao transistor Q30, que aqui na sua base, né, ele é um transistor bipolar, ele vai receber um sinal chamado de Fast Charger Enable, que seria a habilitação da carga rápida. Então aqui nós vamos receber uma tensão que vem lá do Super I/O, né, que a gente chama sinal, mas na verdade é uma tensão, né, todo sinal ele tem que ser lógico, então ou é nível alto ou nível baixo. Quando é nível baixo não existe nada, quando é nível alto a gente tem que encontrar aqui uma tensão. Então essa tensão chega aqui na base do Q30, faz Q30 conduzir, e nós teremos aqui uma variação do nível de entrada no pino 13. Essa variação no nível de entrada do pino 13 vai habilitar a carga
aqui por meio do U2, que seria o nosso OZ8602, fazendo com que a carga da bateria seja habilitada. Aqui, vamos dizer que nós pegamos essa plaquinha e ela não está carregando a bateria. Nós detectamos que a bateria está boa, né? Fizemos a análise aí, sabemos que a bateria está boa. E analisando, nós vimos que o SuperIO não está enviando esse sinalzinho aqui. A gente pode simular esse sinal como? Você vai pegar uma fonte de 3 volts, isso aí para quem tem fonte dupla ou para quem tem duas fontes, regula uma das fontes em 3 volts e injeta 3 volts aqui na base, tá? Você pode fazer isso com todo cuidado, não tem problema algum. Você vai injetar aqui os 3 volts, simulando que o SuperIO está enviando essa tensão para cá. E vai observar que se realmente o defeito for somente esse aqui, a ausência desse sinal, indicando que o SuperIO está com problema, você vai ver que o consumo da fonte assimétrica em standby ele vai subir, porque a bateria ela pode carregar em standby com o notebook startado ou não, não faz diferença. Se a bateria estiver descarregada e o circuito de charge estiver funcionando ok, a bateria tem que começar ali a ser carregada. Aqui abaixo nós temos o Q6. O Q6 é o que a gente chama de comutador, né? Seria o MOSFET comutador. Então, na analogia da placa, nós temos mais ou menos isso aqui, ó. Nós temos lá o MOSFET de entrada, que a gente já viu aqui. O que seria esse MOSFET de entrada? É o MOSFET que recebe os 19 volts e repassa para a placa. Depois nós temos o MOSFET comutador. Que é o comutador? É o que recebe a tensão da bateria. E aqui nós temos a linha de B+. Esse B+, ora ele vai ser 19 volts, ora ele vai ser tensão da bateria. Como? Se eu estiver utilizando carregador e bateria, o B+, é os 19 volts, como a gente já viu. Se eu remover o carregador, a bateria assume a placa, então o B+, recebe a tensão da bateria. Seria mais ou menos essa aqui o entendimento que a gente tem que ter. Então esse comutador aqui, ele serve para quê? A função dele é simplesmente separar a tensão do carregador da tensão da bateria. Então quando eu tenho carregador e bateria conectados, o comutador ele tem que ficar em corte, isolando a tensão da bateria da tensão do carregador. Quando o carregador é removido, então o comutador entra em ação, passa a conduzir e faz com que a tensão da bateria passe a alimentar o circuito. Então, aqui como vocês podem ver, nós temos a tensão de vinha e temos a tensão da bateria. Aí aqui, a tensão da bateria chega no dreno e a tensão do carregador chega no source. Então, vamos dizer que nós temos 12 volts aqui e dizer que nós temos 19 volts aqui. Nessa situação aqui, ele permanece em corte. Por quê? Porque como eu tenho um carregador conectado, aqui também chega 19 volts, que seria o nosso DCI. Aí eu tenho aqui um divisor resistivo, que vocês já sabem como calcular. Lembrando que o R82 é um resistor de 330 ohms e o R84 é um resistor de 20 ohms. Então, a queda maior, não é? Toda a queda de tensão praticamente está sobre esse camarada aqui, não esqueçam disso. Então aqui a gente vai ter uma tensão bem alta. Para quê? Como aqui nós temos um transistor de canal P, a tensão no source e a tensão no gate, quando eu tenho um carregador conectado, ela é praticamente a mesma, fazendo com que o comutador ele fique em corte. Aí a partir do momento em que eu tirar o carregador, né, eu remover o carregador, some 19 daqui, some 19 daqui, vocês têm que prestar atenção também na posição desse diodo aqui, ó. Eu tenho internamente um diodo aqui que vai assegurar a condução pelo transistor, e aqui em cima nós temos o D3, que embora ele pareça um Zener, né, lembra um Zener, esse aqui é um diodo Schottky. Então, é um diodo de acionamento rápido, simplesmente para assegurar também a condução da tensão da bateria quando eu não tiver o carregador conectado. Então, isso aqui é bem tranquilo, creio que a gente não vai ter nenhum problema aqui.
E agora a gente vai falar sobre as tensões primárias, que seriam aqui as tensões em que o notebook precisa para startar. Só que para a gente começar a falar sobre essas tensões primárias, antes a gente precisa dar uma passadinha sobre a diagramação de como essas tensões surgem na placa para que vocês possam se familiarizar mais. Então, nós vamos dar uma passada aqui num slide, num breve slide que eu preparei para vocês, e esse slide também vai estar disponibilizado aí como material de apoio na forma de e-book. Então, a gente vai passar agora para o slide. Bem, gente, já estamos aqui com o nosso slide aberto. E nós temos aqui, e aqui nós vamos falar sobre o conceito de Book Converter, né? Então, isso aqui nas minhas próprias palavras, da forma mais simplificada possível, Book Converter, ou PWM, como nós conhecemos aqui no Brasil, é o circuito responsável por gerar tensões que variam aí 5, 3,3, 1.5, 1.05, 0,75, enfim, várias tensões, assim como também a tensão do processador, que a gente conhece aí como V-Core. Ele vai gerar essa tensão aí a partir de outra tensão, que seria aí, normalmente tensão, eu coloquei aqui 19 volts como tensão do carregador, mas também pode ser a tensão da bateria. Aqui nós temos uma pequena demonstração, né, um circuito resumido de como o Book Converter funciona. Então nós temos aqui um switch, né, que seria a chave. Aqui é um transistor. Qual é o papel desse transistor? Ele recebe aqui o VIN, que é a tensão de entrada, e ele vai abrir e fechar várias vezes dentro de um determinado tempo. Com isso ele acaba induzindo aqui uma tensão na L1. Então nós temos aqui abaixo um PWM, né, um pacote de PWM. Isso aqui seria o papel do nosso CI oscilador, que a gente conhece aqui no Brasil como PWM. Então isso aqui é simplesmente para vocês terem uma pequena noção, tá certo? Não levem isso aqui exatamente ao pé da letra. A literatura para isso aqui é muito vasta, tem muitas explicações e muitas formas de se apresentar esse determinado conteúdo aqui. Então, aqui no notebook, né, nos notebooks atuais, quando você abre na página do Book Converter de 3 e 5 volts, você vai se deparar com algo mais ou menos parecido com isso aqui. Então nós temos aqui no meio um CI, aqui a serigrafia dele é PU1000. Temos aqui alguns transistores, um capacitor, não é tanto de um lado quanto do outro, e observe que nós temos aqui mais 3 VALWP e mais 5 VALWP. E muitas vezes a gente se depara com isso aqui pela primeira vez e acaba ficando meio perdido, né? Então nós temos aqui um pequeno mapa. Lembrando também que esse mapa aqui vai estar na pastinha aí de material de apoio em uma resolução maior, né? Em alta resolução, aqui para vocês possam acompanhar. E nós temos aqui a legenda. Então aqui em verde nós temos o nosso CI oscilador aqui, que seria o PU1000. Ele aqui na placa do notebook, né, ele pode ser o 51125, ele pode ser o RT8205, então isso aqui vai depender do projeto aí que você está trabalhando. Nós temos um MOSFET de alta. O MOSFET de alta seria esse camarada aqui, nada mais é do que um transistor, e a gente se acostumou aqui no Brasil chamar MOSFET de alta por quê? Não é porque ele é de alta potência, tá? Tanto de alta quanto de baixa são de alta potência. É simplesmente porque ele recebe a alta da placa, né? Ele recebe os 19 volts aqui, e a gente deu esse nome aí de MOSFET de alta. Temos um MOSFET de baixa. Por que seria MOSFET de baixa? É porque ele é de baixa potência? Não, ele também é de alta potência. Esse MOSFET de baixa seria simplesmente a analogia de que ele está ligado aqui ao terra. Então, por isso a gente se acostumou a chamar MOSFET de baixa. Logo em seguida, nós temos aqui a bobina de saída, que é essa partezinha aqui do esquema, nesse caso aqui a PL46, ela tem, isso aqui é uma das aparências, né, que você pode encontrar aí na placa, e nós temos aqui o capacitor de filtro, que é esse capacitor aqui que fica na saída de toda a fonte, tem que ter um capacitor. Ele pode ser eletrolítico, de tântalo, isso aí também vai depender do projeto, né? Lembrando mais uma vez que essa imagem aqui para vocês, ela vai estar disponível aí dentro da pastinha da aula em questão.
E quando a gente vai analisar o Buck Converter, a gente tem que seguir aqui uma sequência. Então, primeiramente, né, isso aqui é uma sequência resumida. Primeiramente, ele recebe o VIN. Quando eu falo VIN, pode ser os 19 volts ou pode ser a tensão de trabalho dele. Não importa se é 19, 20 ou 5 volts. VIN é de voltage de input, como a gente já sabe, e é simplesmente a tensão de entrada. Todo CI, para ele funcionar, primeiramente ele tem que estar alimentado. Depois que ele é alimentado, ele libera o VRF, que é uma amostra da tensão de saída. Depois do VRF aqui, ele segue a sequência, que seria o quê? VREG. Edson, o que é esse VREG? VREG é um regulador que o PWM ele gera depois que ele está alimentado. Então, normalmente esse VREG aqui, ele pode ser uma tensão de 3 volts e uma tensão de 5. Tem PWMs que liberam as duas, uma tensão de 3 volts e uma de 5. Não é a tensão de saída das bobinas, isso aqui é um regulador, né? Então o PWM ele foi alimentado e internamente ele reduz essa tensão para o VREG, que pode ser uma tensão de 3 e uma tensão de 5, pode ser somente uma tensão de 5, como pode ser também somente uma tensão de 3. Isso aí vai depender de qual PWM a sua placa utiliza, e para maiores informações a gente tem que recorrer ao datasheet. Logo em seguida ao VREG nós temos a Entrip, que é a habilitação do circuito de controle interno. Mais para frente a gente vai ver isso. E aí sim, depois de ele seguir toda essa sequência aqui, ele vai liberar 3,3 volts em uma bobina e 5 volts na outra. Isso aqui são as nossas tensões de standby. Aqui nós temos uma sequência um pouco mais detalhada. Eu tenho aqui o VIN, ele libera o VRF, VREG, tudo certinho. Só que esse aqui, assim que ele recebe a tensão de alimentação, ele também precisa de uma habilitação. Sem essa habilitação, eu não teria o VRF, não teria o VREG, não teria a Entrip, não teria os 5 e os 3 volts e nem o Power Good. Então, fiquem atentos a esse tipo de PWM, porque ao ser alimentado, ele pode precisar dessa habilitação e sem ela ele não vai funcionar. Mas ele foi alimentado, foi habilitado, ele já vai seguir a sequência padrão. Vai liberar VRF, vai liberar o VREG, nós teremos as Entrips, teremos os 3,3 volts e 5 volts. Atenção nessa parte aqui, gente. Muita gente mede lá nas bobinas, vê que tem 3 volts, tem 5 volts e já vai para frente, né? Segue na análise. Esquecendo que mesmo que eu tenha 3,3 volts nas bobinas e 5 volts, se eu não tiver o Power Good, essa placa não starta. O que seria esse Power Good? O Power Good é uma indicação que a fonte manda para o seu controlador, né, normalmente Super I/O, manda para o Super I/O dizendo assim, ó, ei Super I/O, a tensão de 5 e a tensão de 3, elas estão ok, estão funcionando. Se alguém pressionar o botão de Power, pode ligar a placa, beleza? Super I/O entende e fica só esperando alguém enviar o sinal de Power On. Então, quando falta o Power Good, mata a sequência. Então, mesmo que eu tenha 3 volts, né, e você analisa, vê os 3 volts e tal, já vai regravar BIOS, já vai trocar Super I/O, quando na verdade o problema ainda está aqui, ó. Se o CI não liberar o Power Good, a placa não starta, tá certo? Não é para ela startar. Então, nós temos aqui ainda o bloco de funcionamento do Buck Converter. Nós temos aqui esse blocozinho maior aqui, é o componente como um todo, e dentro dele nós temos os circuitos independentes. Seria o bloco de controle, que vai controlar essas entrips aqui. Se vocês baixarem o datasheet do componente, vocês vão ver que esse bloco aqui, cada bloco desse é responsável por chavear uma fase, né? Cada fase consiste em um par. Seria o MOSFET de alta, o MOSFET de baixa, a bobina e o capacitor de saída, né? Então, para cada entrip dessa daqui, que seria um blocozinho independente de controle, que um vai chavear os 5 volts, o outro vai chavear 3,3 volts. Normalmente ele chama de canal 1 e canal 2 quando você está analisando o datasheet. E nós temos aqui o circuito de controle. Esse circuito de controle serve para quê? Serve para habilitar ou desabilitar esse bloco aqui que cuida das entrips. Ele vai também monitorar as tensões de entrada, vai monitorar as habilitações, vai monitorar a temperatura de trabalho desse componente
e se algo estiver errado, ele desabilita o componente a fim de evitar maiores danos à placa. E aqui nós temos as nomenclaturas que nós vimos por aí. Nós temos aqui o que seria o Enable. O Enable é a habilitação. O que seria o VIN? Tensão de entrada, né? Que seria a tensão de alimentação principal. O VREF seria a referência da tensão de entrada. Entrip, habilitação do circuito de controle. Power Good é uma informação de que as tensões estão ok. O VREG, o regulador interno gerado dentro do próprio PWM. E aqui nós temos uma pequena sequência de como isso funciona no nosso PWM. Gente, isso aqui é uma sequência genérica, tá? É lógico que vocês vão se deparar com sequências um pouco diferentes, algumas com menos sinais, outras com mais sinais, mas isso aqui é uma sequência genérica para que vocês possam se acostumar. Vocês aprendendo isso aqui, vocês conseguem analisar qualquer um, porque os nomes eles podem mudar, só que a função é a mesma. Então, primeiramente, ele recebe a alimentação. Observe que aqui eu nem coloquei a habilitação para não confundir vocês, mas vocês já estão cientes de que pode também, depois da habilitação, depois da alimentação ter uma habilitação. Aí nós seguimos VREF, VREG, que pode ser 5, 3 ou 3 e 5. Aí nós teremos as entrips. Edson, você colocou uma seta saindo e uma seta entrando, não é uma seta dupla. Por quê? Porque as entrips, ela é um circuito de controle. E essa entrip aqui é uma habilitação para esse circuito de controle. Só que essa habilitação, ela tanto pode vir externamente. Normalmente, quando isso acontece, é o Super I/O que manda esse sinal de habilitação. Ou simplesmente, ela pode vir interno, que seria o que? Ela vai ser internamente alimentada pelo VREG. Numa próxima oportunidade, a gente pode analisar o esquemático de um PWM. Se não, vocês podem dar uma passada lá no meu canal, que já tem alguma análise desse tipo lá, para que vocês possam acompanhar. Depois que eu tenho aqui as entrips, aí é hora de ter tensão lá nas bobinas. Então, na bobina de 3, nós teremos 3,3. Na bobina de 5, nós teremos os 5 volts. E se o componente utilizar Power Good, teremos que ter esse Power Good. Nunca esquecer disso. Beleza, gente? Creio que até aqui está tudo tranquilo. Pronto, gente. De posse das informações que nós acabamos de obter, a gente já consegue analisar aqui esse circuitinho aqui, que nada mais é do que o circuito responsável por gerar a nossa tensão aqui de standby. Lá no exemplo que a gente acabou de ver, nós vimos que um mesmo componente, de um lado ele iria gerar 3 volts e do outro ele iria gerar 5 volts. Só que aqui na nossa plaquinha da Shuttler é um pouco diferente. A gente vai ver que o OZ815 ele vai ser responsável por chavear a tensão de 5 volts. E ao invés de ele chavear também a tensão de 3, ele vai chavear a tensão de 1.5. Só que essa tensão aqui, ela é VS. Tem aqui VS. Edson, o que seria VS? É o que a gente chama de fonte secundária, né? Aqui seria uma tensão suspende, né? Esse VS aqui seria de voltage suspende. É uma tensão que quando a placa está em standby, ela não está presente. Então, se eu plugar o carregador nessa placa e medir a L3, vai ter 0 volts, porque a placa não foi startada ainda e essa aqui é uma tensão VS. Então, sempre que você vê esse VS, você vai saber que só vai aparecer essa tensão depois que a placa for startada. E aqui nós temos os 5 VA. O que seria esse VA? Né? O V de voltage e o A de hours. Esse hours é sempre, né? Então eu tenho aqui uma tensão que está sempre presente. Então eu liguei o carregador ou eu liguei a bateria, essa tensão aqui vai surgir. Nós teremos essa tensão aí presente já na L2, que é a bobina de 5 volts. Normalmente a gente chama isso, bobina de 5, bobina de 3, bobina de 1.5. Aqui nós temos o MOSFET de alta, que é o Q25, o MOSFET de baixo, que é 26. Observe que o VIN chega aqui no MOSFET de alta, chega aqui no dreno, e por meio da modulação PWM que o OZ815 está enviando para cá, para o gate do Q25 e do gate do Q26, nós teremos aqui a tensão de saída na L2, né, que seria a tensão de 5 volts.
Só que para isso acontecer, a gente tem que seguir aquela sequência. Então vamos fazer aqui a sequência. Aqui nós temos o OZ815. O OZ815 ele precisa primeiramente do que? Do VIN. Então aqui no pino 2 eu já tenho o VIN. Então estou recebendo aqui 19 volts. Observe uma coisa, gente. O PWM do primário, ele é um dos únicos PWMs que vai receber a tensão de alimentação vinda direto do carregador, né? Vinda direto dos 19 volts. Eu falo um dos únicos por quê? Porque em alguns modelos de placa, o V-Core, né, o PWM lá do V-Core, ele também recebe os 19 para ser alimentado, mas normalmente ele trabalha com 5 ou com 3 volts, mas tem alguns modelos que vai trabalhar com os 5 volts também. Agora, o PWM do primário, ele sempre vai trabalhar com essa tensão aqui de 19 volts, né, que seria a tensão ali que vem do carregador ou a tensão da bateria. Então ele tem aqui 19 volts no pino 2, que é o VIN, a primeira coisa. Depois aqui o pino 3 dele vai liberar o VREF. O VREF aqui é uma tensão de 2,75 volts, a gente já tem aqui a indicação. Depois disso ele libera o VREG. O VREG aqui, ele recebe o nome de VDDA. Vai sair no pino 5 aqui, uma tensão em torno de 5 volts. E nós temos aqui também no pino 16 o VDDP. Aqui ele chama de mais 5VA_LDO. Para quem não sabe, o LDO é simplesmente um regulador linear. Quer dizer que ele vai receber uma tensão maior, no caso aqui 19 volts, e vai liberar uma tensão que ela não muda, ela vai ser sempre a mesma tensão, algo em torno de 5 volts. Até aqui tudo bem, eu tenho a alimentação principal, o VREG e o VREF. Está faltando o quê? Está faltando as entrípies, né? Aqui a entrípie, ela vem na forma de uma habilitação que vai chegar aqui no pino 1. Se a gente seguir aqui a trilha do pino 1, a gente vai ver que eu tenho aqui um sinalzinho chamado de mais 5VA_ON_M. Então isso aqui é uma habilitação. A gente continua seguindo e ele vem para cá. Eu tenho que receber aqui uma tensão chamada de mais 5VA_LDO_IN. Edson, não sei de onde vem essa tensão, não sei se está chegando aqui ou se está saindo daqui. Como que eu faço para saber? Bem simples. Primeiro, você pode procurar, né? Seleciona essa tensão aqui e cola lá no campinho de busca, que você vai ser levado para cá. Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom. Você vai vir para isso aqui, ó. Você vai ver que rodando a placa inteira aqui, os únicos pontos que você vai encontrar, essa referência vai ser aqui e vai ser bem aqui. Aqui você vai usar, lógico, ó, eu tenho mais uma tensão bem aqui, mais 5VA_LDO. Será que está surgindo aqui ou veio de outro lugar? Vamos procurar. Se você vier aqui, você vai ver, ó, que no pino 16, que é o meu VREG, não é? Ele vai liberar essa tensão, que a gente já sabe que é de 5 volts. Essa tensão vem para cá, chega aqui no source do Q4 e fica travada aqui. Quando o Q4 saturar, ela passa para cá e recebe esse nome aqui. Então, essa tensão aqui do pino 1, que a gente sabe que tem que receber, é essa daqui, e ela vem da saturação do Q4. Mas e para o Q4 saturar? O que tem que acontecer aqui? A gente está vendo que nós temos aqui uma tensão chamada de VB. Ainda não sabemos o que é, não vimos de onde essa tensão vem. Essa tensão VB, ela vai chegar aqui no gate do Q4. O Q4 é um canal P, então eu preciso que esse VB seja menor do que o LDO. Então vamos descobrir de onde é que esse VB aqui vem. Dá só colocar aqui no campo de busca, ó, VB, dou um Enter. Ele já achou aqui a mesma referência na nossa página. Vou clicar aqui mais uma vez. Ele vai sair procurando aí no esquema. Essa aqui é uma parte bem chata. Eu vou dar uma acelerada aqui para que a gente... Acabou que nem precisou, gente. Então eu tenho aqui o VB. O VB chega aqui no dreno do Q12.
também não é esse que eu estou procurando, porque não tem como ele surgir aqui nesse dreno. Então a gente vai continuar a pesquisa aqui de onde vem esse VB. Retornamos aqui, gente, para a página 27, que é a página do nosso PWM primário. E a gente não conseguiu encontrar uma origem para o VB. Então quer dizer o quê? Quer dizer que esses mesmos 5 volts aqui, eles vão passar pelo R18 e vão dar origem ao VB. Mas Edson, se os mesmos 5 volts vai passar pelo resistor e dar origem ao VB, como que eu vou fazer para aqui no gate ter uma tensão menor do que o source e o transistor saturar? Bem simples, a mesma tensão ela chega aqui também, ó, no dreno do Q2. E quando essa tensão chegar no dreno do Q2, ao mesmo tempo o DCI, que a gente sabe que é 19 volts, chega aqui por meio do R14, que forma divisor resistivo com R15. Os dois divisores têm o mesmo valor, né, os dois resistores. Isso quer dizer o quê? Que é a mesma coisa que eu dividi o DCI por 2. Então aqui eu tenho metade do DCI, que vai chegar no gate do Q2. Q2 é canal N. Ele satura e leva esse VB aqui ao terra. Quando ele leva ao terra, aqui eu tenho 0 volts. Eu tenho aqui agora 5 volts no source, 0 volts no gate. Ele conduz e gera aqui o nosso sinal de LDO-in. Chega aqui então no pino 1 e nós teremos aqui agora modulação PWM no pino 4 do Q25 e no pino 4 do Q26. Com isso, a tensão de 5 volts surge na placa. Beleza, tem uma tensão de 5 volts, mas e a tensão de 3,3 volts? Como que ela aparece aqui? Aqui na placa da Shuttler, nós só temos os 3,3 depois que nós temos os 5. E ele vai estar aqui, ó. Vamos dar uma folheada aqui. Tá aqui. Eu tenho aqui esse bloquinho chamado de LDO. E vocês vão ver quem eu encontro aqui, ó. 3,3 volts. Como que ele surge aqui nessa placa? Bem simples. Assim que os 5 volts surgem lá na bobina, eles vêm para cá. Chega aqui no U14, que isso aqui é um LDO também, não é um regulador linear. Então ele recebe 5 volts aqui no pino 3, que é o VIN, e vai liberar 3,3 no pino 2. Nessa saída vai ser coletada uma amostra dessa tensão por meio desse divisor resistivo entre R221 e R220, que vai fornecer o ajuste para o U14. Portanto, se a tensão sobe na entrada, a tensão também vai subir na saída. Então tome muito cuidado com isso, né? Aqui eu poderia muito bem colocar um resistor variável, um resistor de ajuste, né, um trimpoint, fazer o controle dessa tensão. Então eu poderia regular manualmente qual a tensão de saída, mas aqui não. Mas aqui eu tenho os resistores fixos, porque se a tensão sobe na entrada, a tensão também vai subir na saída e o regulador vai receber esse ajuste aqui no pino 1. Então, até agora, gente, nós temos 19 volts, nós temos 5 volts, temos 3,3 volts. Se a gente voltar lá na página 27, a gente vai ver uma coisa. Esse OZ815, ele tem o Power Good 2 aqui. Esse Power Good 2 seria da fonte de 5 volts, só que não está sendo utilizado. Como não está sendo utilizado, Edson? Você pode explicar? Posso. Então, aqui no pino 21... vocês estão vendo que eu tenho aqui a setinha saindo, só que no final eu tenho um X. Quando isso acontece, significa o quê? Que esse pino aqui é um pino que eu não estou utilizando, tá? Então, se tivesse simplesmente isso aqui, quer dizer o quê? Ó? Por exemplo, como o pino 19, quer dizer que veio até aqui e continua em algum lugar dessa página. Porque se ele estivesse saindo aqui e indo para outra página, a gente teria a numeração da página aqui, por exemplo. Página 12, só que não tem. Então quer dizer o quê? Que se eu pesquisar por essa referência, eu vou encontrar alguma coisa dentro dessa mesma página. Já aqui no pino 21, tem a setinha saindo com um X no final. Quer dizer o quê? Que esse sinal aqui ele não é utilizado. Só que se a gente subir aqui no pino 10, a gente vai ver que nós temos o Power Good, mas é o Power Good da fonte de 1.5, que é aquela fonte que nós só teremos depois que a placa startar.
Então, eu vejo muito, mas muita gente mesmo, chega aqui, começa a analisar, vê que tem os 5 volts aqui e quer que 1 volt, né, 1.5 apareça aqui também. Não vai acontecer, gente. Isso aqui somente depois que a placa startar. Então, temos aqui 19, 5 volts, 3,3, os reguladores estão ok. Nosso próximo passo é analisar o Super I/O e seguir com a nossa sequência de análise. Eu deixo vocês aí com um forte abraço e até a próxima aula.